Olá, como vai vocês? Eu sou o Luiz Israel. Eu sou o Rafael Camilo e nós somos a We Care School. No vídeo de hoje nós vamos dar dicas importantes para uma vida cristã genuína. Não é? Conheça as Escrituras. Vem com a gente. Então, gente, no vídeo de hoje nós vamos dar 4 dicas importantes que nós acreditamos que um cristão ele deve desenvolver e até criar isso de hábito no caminhar dele. Porque é muito comum a pessoa chega e fala assim, cara, como que eu posso fazer para crescer com Deus? Então a gente bolou esse vídeo aí que possa estar ajudando você. E nós vamos chamar essa série de reflexões bíblicas. É, uma maneira mais prática da gente lidar com o assunto. O evangelho de forma prática. Fechou. Qual que é o primeiro tema? Primeiro tema, nós vamos falar sobre fé, para que nós venhamos aprender a nos mover por fé. Isso é incrível porque a palavra fala que não há possibilidade de nós agradarmos a Deus se não for mediante a fé. Então você tem que exercitar a tua fé. E a gente vai estar destrinchando aqui rapidamente alguns versículos que vai edificar a tua vida e ter um ressalto ainda mais importante em relação a isso. Exato. E a palavra de Deus, ela sempre, quando Jesus cercado pelos escribas lá, ele foi perguntado qual era o principal mandamento pelos escribas das leis de Moisés. Jesus falou que todos aqueles mandamentos ele era importante, mas acima deles tinha um mandamento importante, que era amar o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, semelhante a esse teu próximo como a ti mesmo. Na nossa percepção, fé ele é um símbolo gigante de amor pelo seu Salvador. Se você ama o seu Salvador, logo a sua vida é baseada nele. Pelo amor que você tem por Deus ter te dado algo. Um versículo importante para nós ilustrarmos isso está lá em João 14:23, que diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Então, perceba, se você ama a Deus, né? Deus, ele se move em nós pelo Espírito, e tudo que nós baseamos na fé é onde é baseada a nossa percepção do Evangelho. Então, se você olha para a tua vida de forma particular, assim, como algumas coisas você vê como sofrimento e não por amor, você vai ter algumas dificuldades de ter fé. Um bom exemplo disso, eu e o Lan conversamos muito sobre isso. Chega o irmãozinho e fala assim: pô, irmão, vou me sacrificar hoje, eu vou para a igreja. Irmão, eu tô orando com um casal aí, meu Deus, está sendo muito pesado. Tribulação. Tô passando uma tribulação. Esse dia caiu uma lâmpada lá em casa, eu jurei que era Satanás. Irmão, isso não é se mover por fé. Isso não é se mover por fé, você está se movendo pelas coisas aqui, ó. Não faz sentido. Se você ama um Deus, você deixar com que as coisas aqui, elas te abalem mais do que a fé que você tem. Se a sua fé é facilmente abalada, é porque você não está amando Deus que te salvou. Porque quando você compreende o que é a fé, você pega historicamente, você vê o povo de Israel passou pelo deserto, Jesus foi levado ao deserto, então a palavra de Deus diz que nós devemos aprender. Hebreus 11:1 declara assim: ora, a fé é a certeza de que vamos receber o que esperávamos, é a prova daquilo que não podemos ver. Então a fé é isso, é você pegar a palavra de Deus e você crer que tudo que está ali prometido para você vai se cumprir. Então você declara assim, ó, eu estou passando por uma tribulação. Não, a palavra de Deus declara que você tem a vitória. Então nós não olhamos a circunstância, pela fé a gente olha o ponto final, e o ponto final reflete daquilo que nós somos, vencedores em Cristo Jesus. Então exerça a tua fé dessa maneira. E para concluir esse assunto, Hebreus 10:38, que é uma de direita assim, vinda dos céus, declara assim, ó: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então Deus fala assim para você assim: filho, você tem que se mover pelo que eu falo, acreditar no que eu falo. E se você retroceder, você acaba entristecendo o coração de Deus. Então, primeiro ponto que a gente queria colocar: se mova pela fé. Então, gente, a segunda dica que nós queremos dar para vocês é: mergulhe nas Escrituras. Em tempos como nós estamos vivendo agora, a gente tem notado bastante gente ociosa, sobrando um tempinho a mais, né?
Mas, ao contrário do que muitos de nós esperávamos, que as pessoas estariam mergulhadas nas Escrituras e em oração, né? A gente está se ocupando com outras tantas coisas. Séries, YouTube e tal. Eu até aconselho você se alimentar, obviamente, de coisas produtivas e não de cultura fútil, né? Ouça um bom pregador, né? Aconselho você que acompanhe as lives aqui da nossa igreja, que está tendo todos os dias, né? Se alimente com as referências locais, com a tua igreja local. Mas a gente está vendo bastante as pessoas ocupando o seu tempo com algumas coisas que não deveriam ocupar. Nessa ilustração que a gente está usando aqui sobre a fé, a gente usou a primeira da fé, agora mergulhando nas Escrituras. Se você pegar um reformador importante, que foi Martinho Lutero, ele colocou inclusive nas 5 solas dele esses 2 pontos de um evangelho prático: a fé e as Escrituras, né? A gente usa aqui na We Care School uma base de um versículo bíblico, parece um slogan nosso, né, Lô? Mas não é bíblico, né? Muitos de nós erramos por não conhecer as Escrituras, é o que a palavra de Deus diz, né? Então, o que é um conselho prático para você? Crie um sistema de disciplina na sua casa, onde você tira um tempo, não para consumir informação ou conteúdo, mas para você pegar a palavra de Deus e mergulhar nela, né? Inclusive, eu gostaria de fazer um exercício com você, aí na tua casa, você que está acompanhando esse vídeo. Pare esse vídeo por alguns minutos e abra a palavra de Deus naquela referência que a gente usou da perseverança dos santos lá em Efésios. E eu quero que você, se possível, coloque nos comentários aqui, até nós vamos testar, Luan. Nós vamos testar quem está assistindo o vídeo. E vai colocar bem no meio do vídeo uma dessa. Só para testar você. Chegou até aqui. Quem chegou até aqui? Se você chegou até aqui, eu quero que você pare o vídeo por alguns minutos, vá lá e leia Efésios do capítulo 1 até o capítulo 6. Durante essa semana, pelo menos. E coloque algum ponto importante no comentário aqui embaixo do vídeo da lição de casa da We Care School. Pontos importantes do livro de Efésios. Essa é a tua lição de casa para os comentários aqui. Mergulhe nas Escrituras. Uma vez por semana eu vou fazer dessa, mano. Vou colocar lá no meio do vídeo para a gente testar como está o nosso povo de Deus aqui, se o povo está conseguindo mergulhar nas Escrituras. Mas a gente está falando em tom de brincadeira, mas é verdade, né? Você precisa mergulhar nas Escrituras, irmão. Se você está reservando mais tempo pro Netflix, não deixa TikTok, se você está reservando mais tempo para essas coisas, irmão, você está errado. Você precisa se converter, meu irmão. Mergulhe nas Escrituras. Não é verdade, Léo? Um exemplo prático disso daí, Rafa, é que você não teve irmão. Mentira. Mas o que acontecia? Muitas das vezes a namorada do meu irmão ligava e o Alan brincando assim, pegava e passava o telefone pra mim. E eu atendia, a galera acha que a gente tem a voz parecida. E no começo ela caía, falava assim, oi amor, tal, né? E eu tirava sarro e tal, mas o que acontece isso? Por que eu estou ilustrando dessa maneira? Quando você conhece o que está escrito, você sabe quem está falando. Hoje, a maioria dos cristãos fala assim, meu Deus, será que é Deus me castigando? Ou será que eu dei uma brecha e é o diabo que está ali tomando posse das coisas? Entenda uma coisa, se você está com dificuldade de ouvir a voz de Deus, sabe o que você faz? Tem um pregador que fala isso, eu acho muito legal. Pega a Bíblia, se você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, pega a Bíblia e começa a ler em voz alta. Porque daí você vai escutar Deus falando com você. Então pega a Bíblia e começa a ler em voz alta. Porque é impossível o Deus Todo-Poderoso, teu Pai, não falar com você. Ele quer falar. Por que é importante a gente estudar as palavras? Tiago 1:21 declara assim, ó. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitam humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-las. Então, se livre de tudo que tem de ruim na sua vida, pega a Bíblia e se permita essa palavra que está implantada através da morte de Jesus Cristo trazer o que tem de melhor de Cristo para a sua vida. E se você não mergulhar nas Escrituras, não estudar a palavra de Deus, às vezes corre o risco até de alguns líderes que nos ouvem aqui e tal. Às vezes você vai aconselhar alguém e você aconselha pela carne, não pela palavra de Deus. Você aconselha as pessoas, evangeliza as pessoas pelo que você acha, não pela convicção do evangelho. E convicções do nosso espírito baseado na
palavra de Deus. E não nos vídeos da internet, não em filme ilustrativo, mas sim na palavra. Somente as Escrituras. É a segunda dica que a gente tem para você. Então, pessoal, terceira dica. Pare de orar errado. Entenda que nossa caminhada com Deus, oração se torna algo muito prático e ela precisa ser exercitada, no sentido que vir aqui à igreja, aos cultos, ou na live, ou no momento que tem dificuldade e orar, glória a Deus por isso. Mas entenda que o tipo de oração que Deus quer para você é aquela que você acorda orando, vai para trabalhar orando, vai almoçar orando e não precisa ter uma cerimônia. Porque, Rafa, não sei você, mas você tem uma cerimônia para falar com as pessoas que você gosta? Não. Entenda que Deus se fez num posto de Deus para vir para esse mundo, para morrer por nós, para que nós tornemos uma família, no qual, no sentido de hoje, você tem livre acesso ao Pai. Então você pode conversar com Deus da maneira natural que você possa exercer isso. Então eu convido você a exercitar isso. Fala com Deus de uma maneira leve. Bom dia, Deus. Deus, estou com dificuldade nisso. Deus, obrigado porque eu acertei isso. Que isso não se torne um peso. E a oração não vai ser aqui em quatro paredes, em cima de um púlpito ou de joelhos, mas em todos os momentos você vem estar orando. E perceba que das 3 dicas que a gente deu até agora, vão ser 4, das 3 dicas que a gente deu até agora, o amor se aplica em todas elas. A fé é você amar a Deus também, amar a palavra de Deus, é você mergulhar nas Escrituras, e amar a Deus também está na oração. Um bom exemplo de ilustração disso que o Luan está falando é a mesma historinha da ocupação inútil que nós estamos tendo nessa geração, nos tempos de hoje. A gente consome muita cultura inútil, né? Se você analisar, é comum que algumas pessoas peguem uma série do Netflix, agora eu vou parar de fazer merchan, mas de aplicativos de streaming. É comum que as pessoas peguem uma série e ficam lá 10 horas assistindo um negócio desse. E quando elas vão orar, o bicho se ajoelha ali, cara, e rende 4 minutos. 4 minutos, rende, parece que eu já orei bastante, ele levanta e sai fora, mas às 10 horas de uma maratona de seriado, ela passa que o cara nem vê. Você sabe por que disso? Porque quando você está assistindo um seriado daquele, você está num lugar cômodo lá. Tá gostoso, você gosta de estar ali, o teu sofá tá gostoso. Você sabe por que muitos de nós temos dificuldade de orar? Porque a gente não se sente à vontade na oração. Você sabe quando você se sente à vontade na oração? Quando você tem prazer em se relacionar com Deus. Encontrar um prazer na oração, amar a oração e amar a Deus vai tornar a tua perseverança em oração prazerosa e não um fardo. Essa ilustração, ela funciona dessa forma. Eu vou dizer para você, eu tive pastores na bancada, quando a gente foi cursar teologia, e graças a Deus, eu e o Luan temos o privilégio de ter crescido nessa igreja aqui ao fundo, e nós temos um fundador aqui dentro da igreja que é um homem de muita oração. Lá na faculdade de teologia a gente teve contato com outros tantos pastores também, e eu lembro de um professor, Luan, o cara chegava assim, eu tinha um período das aulas que eu estudava de manhã, e o cara chegava na aula assim, 8 horas da manhã. E eu perguntava, admirava o cara assim. Aí eu perguntei pra ele, me diz uma coisa, me dá um conselho na época, né? Ali, tentando consumir o máximo possível. Falei, me dá um conselho de como que é a tua rotina de oração. Ele, não, antes de eu vir aqui pro escritório, pra faculdade, eu oro. Aí eu ainda mais curioso, falei, quantas horas você ora por dia? Daí ele falou, eu acordo às 4 da manhã, mais ou menos. Aí eu começo a orar ali, 4h20, tomo meu banho, já fico pronto para vir, termino a oração, moro aqui do lado, 10 minutos, tô aqui. Mas eu fico orando antes de vir para dar aula. Eu falei, pelas contas, umas 3h30. Falei, puxa vida, então eu preciso orar 3h30. Mas sabe, para aquele homem, aquelas 3h30 não era um fardo. Era o café matinal dele com o pai. Então ele sentava com o pai, eu imagino que ele cortava o pãozinho dele,
eu imagino que ele tinha aquele tempo de relacionamento com o Pai que ele amava acima de todas as coisas, que foi a ilustração que eu usei na dica número 1. É interessante que a questão da oração reflete no relacionamento que você tem com Deus. Então, eu quando era pequeno, tem um pastor aqui dos jovens que quando ele era mais novinho, ele era um pouquinho gago, um pouquinho assim. E a gente andava muito junto, assim, jogava bets na rua e tal. E eu tive o privilégio, hoje ele é um homem de Deus, glória a Deus pela vida dele, e a gente convivia junto, né? Mas ele era um pouquinho gaguinho. E como eu convivia muito com ele, eu chegava em casa depois que a gente jogava bets e minha língua meio que travava. Daí minha mãe falou: o que você tá falando assim, piá? Tinha um stick, gato. O que você tá falando assim, piá? O que eu quero ilustrar com isso? Que o relacionamento com Deus, a oração, se assim você quer chamar, reflete de que quanto mais você tem um relacionamento, uma vida de oração, mais você vai se parecer com Deus. A palavra de Deus declara assim, Colossenses 4:6: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Ou seja, quando você tem uma vida de oração, você consegue ver tudo que possa acontecer na tua vida da maneira dos céus, da maneira espiritual de ver, da maneira com que Deus vê. Isso reflete a oração que nós devemos ter em todo o tempo. Lucas 22, né? É ali a pré-calvário de Cristo, né? É um capítulo bem longo, e em Lucas 22 essa ilustração da oração ela está muito presente. A oração de Jesus ela fica mais intensa próximo desse momento. Os discípulos que estavam caminhando com ele, a principal função que Jesus tinha chamado eles é: vocês podem mijar comigo, se mantenham em oração comigo. Mas o prazer do sono era maior do que o prazer da oração. Uma dica importante: não deixe que os prazeres dessa terra sejam maiores do que os prazeres infinitos que você tem celestial. Então, para fechar esse tema de oração, eu gostaria de compartilhar um versículo que fala muito comigo, e eu sempre estou citando o Guará, e ele diz assim lá em 1 Coríntios 2,14: ora, o homem natural não compreende, aquele homem que não ora, que não tem um relacionamento com Deus, não compreende as coisas espirituais, as coisas que vêm de Deus, porque lhes parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então as coisas que acontecem nas nossas vidas, você querendo ou não, elas são espirituais. A palavra de Deus diz que antes de acontecer aqui, ela já foi dita há muitos anos atrás. Você já foi gerado através de uma palavra de Deus há muito tempo atrás. E a gente acredita no evangelho genuíno, aonde Deus ele fala de duas formas conosco. Por isso que a gente usou inclusive essas duas dicas aí, a dica 2 e a dica 3 das escrituras e da oração. Se você quer ouvir a voz de Deus, só tem essas duas formas para você ouvir: ou orando e discernindo no teu espírito o teu relacionamento com Deus, e nas escrituras. Não tem outra forma. Então, pessoal, dica 4 para a gente fechar, a dica é: seja uma criança, assim como a palavra diz, mas não seja um imaturo. A imaturidade está muito atrelada, infelizmente, à espiritualidade, a maneira como nós conduzimos a nossa vida. Então é muito normal a gente ver crentes, se assim posso falar, né, anos de igreja se referindo por algumas coisas. E é de fato, você já ouviu alguns pastores falando assim: fiquei triste porque o irmãozinho não faz isso, não faz aquilo. Isso é simplesmente porque demonstra onde está o nosso coração. E se teu coração está na tua alma, você vai se ferir. E a palavra nos chama a ser crianças, porque se você pegar uma criança ali, você vai ver que ela facilmente pode ser corrigida, disciplinada, educada, amada, ensinada. Então todos os aspectos que Deus gostaria que você tivesse, eu tivesse, a gente pode ver em cima de uma criança. Eu tenho uma filha, às vezes eu tenho que educo ela, ela chora, passa um pouquinho, ela já vem, me abraça, tá tudo bem, pede desculpa. Imagine que gracioso se nós pudermos viver dessa maneira. Se o Rafael me ferir, falar: puxa, Rafael, eu tenho a liberdade, né, primeiramente, poxa, não gostei de você fez isso. Rafael fala assim: cara, me desculpa, não foi essa a intenção, ou foi essa a intenção, eu estava ferido, e eu levo isso para o meu relacionamento, e levo isso para o teu casamento, para todos os relacionamentos que você tem. Pessoas feridas ferem.
Entende que infelizmente se você não compreende quem você é, você vai estar dando pedrada em todo mundo. Então Deus não quer que você seja assim. Deus quer que você seja uma pessoa madura. Porque se você não for uma pessoa madura, o que acontece, Rafael? Ela se bate toda, agride os outros e se fere. E tem um versículo no qual, Rafael, solta aí. Gálatas 4 diz: mas digo que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo. Ou seja, ele tem acesso a tudo, ele é o herdeiro, mas por ele agir de forma imatura, em nada difere-se ele a um escravo. Olha que interessante esse texto. Luan, existe gente que tem bastante idade e é imaturo? É claro que existe, né? Se você pegar, tem muita gente que tem aqui 50 anos de igreja, de convívio aqui, e ainda é uma pessoa imatura, né? Assim como você vê pessoas que estão começando na caminhada, que tem uma maturidade que chega até a assustar, né? Mas ela vem muito do quê? Do desenvolvimento das 3 primeiras dicas nossas: da fé, das escrituras, da oração. Pessoas que desenvolvem essas 3 coisas antes, quando eles vão crescendo na vida e no evangelho, eles acabam sendo crentes e pessoas mais maduras, receptivos a críticas, receptivo as coisas que vão fazer ela crescer como é uma criança. E outra, uma pessoa madura, quando você vem levar uma crítica, ela entende aquilo como, poxa, aquela pessoa se importa comigo. Poxa, mandaram, às vezes a gente até pergunta, e se tiver alguma coisa que possa melhorar, a gente pergunta, porque é interessante, é o crescimento. E eu sempre costumo falar assim, como a pessoa madura enxerga o confronto de uma maneira maravilhosa, porque o confronto faz você ter crescimento. Entenda que nós estamos em busca da perfeição, mas ainda não somos perfeitos. Então o que nos leva à perfeição é a palavra de Deus, é a oração, é a fé, mas também o relacionamento com as pessoas. E esse relacionamento nos faz ter um amadurecimento. E a palavra de Deus diz que aquele que se isola busca seus próprios interesses. Então a gente tem um relacionamento com Deus, reflete isso no relacionamento com as pessoas. E 1 Coríntios declara assim, ó, quando eu era menino, agora, como é que eu falava? Falava como menino. Sentia, como é que eu sentia? Como menino. E discorria como? Como menininho. Mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menininho. Então entenda, você é um menininho, uma menininha, ou você é um homem e uma mulher perante a Deus. Entenda que Deus olha para você de uma maneira pronta. Deus olha e fala assim, ó, Guará, você está pronto. Então vai. Mas eu estou pronto, Jesus. Mas é tão difícil. Mas todo mundo briga comigo. Ninguém gosta de mim, irmão. Tira essa mentalidade da tua cabeça. Eu sempre gosto da expressão que declara assim, ó, dentro de você é um leão e está na hora dele começar a rugir. Eu digo isso para os jovens e com certeza para todos da nossa igreja. Nós precisamos bradar como leões, porque quanto mais você bradar, assim como Deus te dá autoridade, você vai se posicionar espiritualmente e no aspecto que a gente tem falado muito, socialmente. Quando você reflete socialmente o leão que há dentro de você, não o menininho, mas a maturidade de Deus imposta por Deus sobre você, você vai ter uma posição social, não falo nem financeira, mas no qual o mundo carece. Entenda que a palavra de Deus, a gente gosta muito de declarar isso, que a esperança do mundo é a graça que está em nós. Gostou dessas 4 dicas? Eu gostei, Guará. Eu gostei também. A gente brinca aqui, impressionante como eu gosto que eu falo. Mas dito isso, por favor, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta o vídeo aqui e compartilha com as pessoas aí da nossa comunidade, da célula, das pessoas que estão perto da gente. Amém? Isso aí, pessoal. Não é. Conheça as Escrituras.